Não é a coisa mais comum do mundo você ver séries no YouTube hoje em dia, não é mesmo? Quem dirá uma série nos shorts. Mas tem um canal lá gringo, T-Sparade, que faz uns sketches muito maneiros nos shorts, e acabou que eles transformaram uma delas em uma espécie de minissérie com uma lore e tudo mais. E eu simplesmente adoro esse canal, os sketches, essa saga que eles fizeram, porque ela é absoluto cinema, mesmo que a temática principal dela seja sobre balões. Eu sei, parece bobinho, mas é também sobre o governo, o exército, assassinato. Você vai entender depois. Porque como uma tentativa de trazer essa experiência aqui pro público brasileiro, a gente vai hoje analisar essa série por inteiro. Essa saga que se chama O Balão Não Pode Tocar no Chão. A gente vai analisar isso aqui na ordem que o próprio pessoal do canal colocou, já que eles mesmos escreveram em comentário porque essa é a melhor ordem para assistir. Começando pelo episódio 1. O episódio começa com um homem dizendo "This balloon touches the ground, we all die!" O que obviamente referencia aquela brincadeira de criança em que um grupo de pessoas rebate um balão para não deixar ele cair no chão. Só que do nada um dos caras pega o balão e ameaça tocar ele no chão, e aqui já vem uma reviravolta. Todo mundo começa a levar isso muito a sério, e no meio da confusão, um dos homens avança e esfaqueia o cara de gorro. Só que ele não morre. E eles percebem que, enquanto esse balão não tocar no chão, eles não podem morrer. E é aí que do nada um cara do exército, que eu vou simplesmente chamar de General A, diz que agora eles são parte de uma força de tarefa de elite, em que eles vão participar agora das missões mais perigosas do governo dos Estados Unidos. O vídeo então termina com um estilo à la Vingadores, com o General A dizendo que, trabalhando como um time, eles são agora os Balloon Boys. Não esses daí. Vamos só chamar esse grupo que a gente acabou de conhecer de Os Garotos do Balão, numa versão brasileira Herbert Richards, ok? Eu sei que tudo aqui pareceu muito do nada e rushado, até porque é um sketch, né? Mas eu garanto que mistérios como de onde vem o poder desse balão, o objetivo desse General A e muito mais, tudo isso vai ser respondido nos próximos episódios. Nós começamos vendo um prisioneiro repetindo a frase que os garotos do balão falaram no primeiro vídeo. E do nada surge um cientista que eu vou chamar também de cientista A, já que, sabe, ninguém nessa série tem nome. Ele explica que, dessa forma, eles acabaram de replicar o evento dos Balloon Boys, e estabelece que, como a gente sabe, esse cara é agora invencível. O cientista A explica também que eles estão testando esse evento em diversos prisioneiros do Corredor da Morte, para descobrir o que exatamente se qualifica como o chão. Aqui uma coisa nova é apresentada pra gente. Se o balão estourar, nada acontece, contanto que os pedaços do balão não tocam no chão também. Mas é aí que o prisioneiro pega uma faca e tenta desviver o pesquisador. Mas nada acontece, ele mesmo já tem o seu próprio balão. Isso é uma peça importante, porque revela pra gente que pessoas de alta designação do governo já replicaram esse evento para si próprios, provavelmente. Eu sei que parece que eu tô super analisando umas sketchzinhas dos shorts, mas só espere, você vai ver. Logo após o cientista A revelar sobre seu balão, o prisioneiro abre a mão dele, mostrando os pedaços do balão do cientista. O balão que estava no bolso dele. Logo ele solta esses pedaços no chão para tentar recuperar o seu próprio balão. Agora, embora seja mais portátil, a gente pode ver que a desvantagem do balão estourado é que ele cai mais rápido no chão. E é isso que infelizmente causa o fim desse cientista. A gente vê aqui o primeiro fim de uma pessoa causada pelo toque do balão no chão. Além disso, o que aconteceu com o criminoso? A gente sabe que ele pegou esse balão, então ele sobreviveu, mas será que ele escapou? Ok, agora a gente segue para uma seção que serve mais como uns sketches mesmo à parte do que para continuar a história principal em si, que é a dos trailers, já que esses vídeos também meio que fazem paródia de um certo estilo de filme e série mais B assim. O primeiro trailer realmente até mostra um pouco do prosseguimento da história, já que o criminoso que a gente viu no vídeo anterior aparece no trailer e a gente é informado de que agora ele vai ser o arqui-inimigo dos garotos do balão, já que ele roubou o balão deles, tirando a vida de todo mundo na instalação do processo. A gente vai chamar esse cara agora de SK, que é só uma abreviação para serial killer. O plano do SK é colocar o balão dele em um foguete e se tornar um deus invencível desse mundo. Ele até oferece a escolha aos Balloon Boys se juntarem a ele ou perecerem. A última missão dos garotos agora é encontrar o balão desse maníaco e tocar ele no chão. Aí no final do trailer aparece o Cheeseman, que é o mascote do canal e a integrante de outros sketches, junto de outros personagens,
Mas como essa é só um trailer falso feito pra ser quase uma paródia, eu diria que essa cena final não se encaixa no cânone da série não. Eu pareço um louco discutindo uma série do short. Tem um segundo trailer, ele tá até depois do fim da série na ordem de visualização, mas o roteiro é só que o grupo tem que encontrar suas almas gêmeas em 30 dias, ou eles vão virar balões gigantes. O trailer não adiciona em nada pra história, na verdade, ele é mais feito pra ser uma paródia bobinha, daquelas continuações idiotas que não tem nada a ver com a trama do filme original mesmo. Mas é agora que vi o maior load drop da série, porque o episódio 3 se chama Diário de um Apotecatário. Não, tô zoando, é só... E o cientista em questão é o Ar. A gente finalmente vai poder descobrir mais sobre os experimentos do governo e sobre ele em si. A gente descobre, por exemplo, que em um tanque de água, tocar o balão na água não te afeta, mas no lado desse tanque sim. O cientista afirma que, obviamente, os testes estão sendo feitos por influência do exército, que estava cego pela possibilidade de invencibilidade e invulnerabilidade. Contudo, o real motivo do A estar fazendo isso é por causa da esposa dele, que estava morrendo por causa de uma rara condição sanguínea, e por isso ele deu um balão para ela. E assim ele está tentando descobrir tudo o que pode em prol da esposa dele. Esse episódio foi curto, mas ele revelou as motivações do A, que infelizmente já se foi agora, e que o exército e provavelmente todo o governo está envolvido com tudo isso. Agora, a gente segue para o capítulo final. O episódio começa com o KS ameaçando tocar o balão dos garotos no chão, mas quando ele faz isso, nada acontece, e é aí que surge ele, o cientista A, que nós pensamos ter morrido, com o verdadeiro balão dos Balloon Boys. O KS está tão confuso quanto a gente, e é aí que o A diz que ele vai explicar tudo nesse exato momento. Quando os garotos do balão foram criados naquele fatídico dia, o General A deu ao cientista a missão de investigar as regras da mágica que fez isso acontecer. Então ele foi pro local em que aconteceu o evento, e lá ele encontrou níveis perceptíveis de radiação. E seguiu ele até a parte de baixo do lugar, onde ele encontrou uma joia que poderia alterar a realidade. Ele podia sentir o poder dela, poder esse que só precisava ser canalizado. Então ele criou uma máquina, na tentativa de recriar esse evento. É só um micro-ondas, na verdade, mas vamos ignorar, eles não tem um orçamento de uma série da Netflix, ok? Mas aqui tá o motivo de eu achar essa série simplesmente genial. Você pode achar que tudo isso que eu falei nesse episódio é só os caras inventando qualquer coisa pra prosseguir a série. Mas lá no episódio 2, a gente pode ver o KS com uma máquina igualzinha a essa que o cientista tá mencionando. Assim como no episódio 3 também. Eles estavam estabelecendo isso desde o início e a gente nem percebeu. Sério, nem sequer tinha notado isso quando eu vi pela primeira vez. O que isso prova pra gente é que a máquina funcionou. Ele tinha conseguido invencibilidade, imortalidade, mas ele ainda se sentia amaldiçoado, mais perto do que nunca da morte. Então começaram os testes com criminosos para quantificar o que isso qualificava como chão, quais eram os limites dessa invencibilidade e muitos outros testes. Enquanto os Balloon Boys eram aplaudidos pelo mundo como heróis, o A havia um propósito mais sombrio nisso tudo, já que os ricos e poderosos planejavam mandar seus balões para a Lua, criando duas classes de pessoas, os invencíveis e os meros mortais. Foi por isso que o cientista bolou um plano. Ele iria garantir os poderes do balão ao homem mais perverso e violento que ele pudesse encontrar. Sim, o SK, depois ele iria libertar ele. Tudo isso para alterar a percepção do público geral sobre isso, forçando assim o fim dos experimentos com balões. Para o plano dar certo, ele substituiu o balão do Balloon Boys com um falso, e colocou outro balão falso estourado do bolso dele enquanto ele sabia que o SK estava vendo. Tudo aconteceu como planejado. O A ainda estava vivo enquanto o SK roubou o balão falso e acabou com a vida de centenas, causando uma raiva sem limite no público e forçando o desligamento do programa. Mas e o balão do SK? Acontece que ele foi para casa do cientista depois, buscando mais pesquisas sobre os balões, e acabou desvivendo a esposa do A. Só que ela já tinha um balão dela também, lembra? Ela seguiu ele, achou o balão, e enfim, isso acaba. Ninguém foi feito para viver para sempre no fim. E é assim que acaba. História com a premissa mais boba de todos os tempos. Quem pensou que poderia ter sido levado a esse nível de storytelling? Mas esse é o fim. Bom, na verdade, ainda tem mais um capítulo dessa trama. Um que eu gosto de classificar como uma espécie de epílogo. O vídeo começa com o A colocando seu balão em um foguete, exatamente igual ao plano do SK no primeiro trailer,
Ele afirma que com esse ele conquista, enfim, a imortalidade. Ele parece eufórico de primeira, mas depois um outro cientista que ainda não tínhamos visto na história, que eu vou chamar de B, chama ele de tolo. E ele dá um choque de realidade no ar. Ele ainda vai estar aqui quando o Sol engoliu a Terra milhões de anos depois disso. Ele se amaldiçoou a uma eternidade que ele deriva pelo vazio do espaço. Agora, uma pessoa teorizou nos comentários que ele poderia só fazer outro balão e derrubar no chão, já que eles testaram anteriormente em outro episódio. Mas como o próprio pessoal do Cheers Parade comentou, a gente não viu o resultado daquele teste. Então provavelmente não seria assim que funcionaria. O que resta no final é a certeza de que o balão dele não vai tocar no chão. Agora, por que o A fez isso no final, já que não parecia do feitio dele nos episódios anteriores? Eu não sei. Talvez ele não fosse tão diferente das pessoas que ele queria combater no final. Mas esse é o fim. Ou melhor, o não fim dele. Mas bom, a gente vai se despedindo por aqui, porque eu ainda tenho muita coisa pra fazer antes do meu balão tocar no chão daqui a uns 70 anos. Adeus!